Bom, crianças, quinta aula de revisão é uma aula bem tranquila. Acho que das aulas de química, acho que essa é a mais tranquila. É mais ou menos semelhante com a última que a gente teve, que é a de compostos inorgânicos. Eu acho que aqui é mais tranquilo ainda. A orgânica a gente vai revisar em dois momentos, tá bom? A gente vai nessa primeira abordagem trabalhar com os assuntos que mais caem, que é a parte de funções orgânicas e a parte de isomerias, né? A gente pode esperar, né, para a prova do Enem, se a prova se mantiver naquele padrão, né? A gente pode esperar daqui pelo menos duas questões. Uma questão mais de funções e uma outra questão de isomerias, tá? Então eu vou relembrar alguns tópicos para vocês sobretudo aqui, chamar a atenção de vocês para alguns pontos. E vocês vão até perceber pelo jeito das questões que o Enem, ele não é muito criativo no assunto. Quando ele cobra questões de orgânica, né, da parte de funções e da parte de isomerias, isomeria não tem muito como ser criativo, para falar a verdade, né? Isomeria é mais assim, ele vai te dar um caso, vai pedir para você identificar. Ah, isso aqui é uma isomeria do quê? Né? No caso das funções, geralmente a questão ela vai girar em torno ou de identificação da função, olhar para uma função, identificar se é um álcool, um aldeído, uma cetona, um ácido e tal, ou, que é o que eu aposto mais, usar o assunto de funções orgânicas para cobrar propriedades físico-químicas. Então, por exemplo, eu tenho que saber por que um álcool geralmente tem um ponto de ebulição maior que um hidrocarboneto, né? Por que um ácido carboxílico é mais hidrofílico do que um aldeído? Então, ele, para variar, né, ele vai acabar misturando alguns temas. Fala de interação molecular, que é uma coisa que a gente já discutiu. Então, a gente vai dar uma repetida em algumas coisas aqui em relação às revisões da semana passada. Por quê? Porque a gente vai tentar misturar os assuntos, tá bom? Bom, vamos começar a fazer um resuminho, né? Como sempre. Deixa eu trocar aqui a tela. Espera aí. Aqui, pronto. Bom, funções orgânicas. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Então, vamos lá. Funções orgânicas. Funções orgânicas. A identificação de função, quando a gente estuda a função orgânica, dependendo do material que você vai trabalhar, tem um monte de função orgânica. Um monte. Tem mais de 16, 17 funções. Só que a gente vai dar prioridade para 10. São as que vocês precisam saber. Tá? Nomenclatura cai, Dan? Cai pouco. Cai muito pouco. Né? De vez em quando eu nem cobro uma outra questão, tá? Mas nomenclatura é uma coisa que cai pouco. E geralmente quando cai nomenclatura simples. Então, assim, eu não vou parar para a gente fazer revisão de nomenclatura, porque senão a gente acaba não conseguindo fazer muita coisa, tá? Eu diria que nomenclatura, né, é um... Ai, peraí. Nomenclatura é meio que um pré-requisito para você fazer a questão de orgânica, tá bom? Bom, das funções orgânicas, vamos elencar aqui as principais. Né? Bom, a gente tem, quando a gente começa a estudar orgânica, né, a primeira função que a gente estuda são os hidrocarbonetos. Né? Os hidrocarbonetos são os compostos formados só por carbono e hidrogênio, né? Eles são derivados do petróleo, Então, portanto, eles são usados como matéria-prima para uma série de coisas, né? A gente pode falar aqui da obtenção de combustíveis, a gente pode falar aqui da obtenção de plásticos, da obtenção de solventes, né? Dan, por que você está falando sobre isso? Porque o Enem cobra. Muitas vezes ele cobra o uso de coisas, né? Então, por exemplo, hidrocarboneto é um tipo de composto que está na base da cadeia industrial. Então, se a gente parar de usar hidrocarboneto, a indústria entra em colapso, porque tem muitos processos industriais, muitas coisas que são produzidas na indústria que dependem de solvente, né? A própria indústria de plástico, né? Apesar de que a gente está passando por um processo aí de, digamos assim, de conscientização ambiental, né? Então, a gente pode esperar, assim, algumas questões que falem sobre reciclagem, né, questões mais que acabam se misturando um pouco com a geografia, porque eu sei que vocês estudam isso também, a parte de resíduos na geografia, né, a parte de meio ambiente, tá? Então, ficar atentos aí. Os derivados do petróleo, vale a pena a gente lembrar de novo, né, porque a gente já falou sobre isso em outros momentos,
são separados por destilação fracionada. Tá? São substâncias extremamente tóxicas, né? Os hidrocarbonetos são compostos que no ambiente demoram a se degradar. Acidente de petróleo é uma coisa que acontece direto, e isso é bem complexo para o meio ambiente, para o ecossistema, né? Então, sempre ficar atentos a questões relativas a isso, tá? O perigo de hidrocarboneto na natureza. Por que o hidrocarboneto é tão perigoso? Primeiro porque ele é lipossolúvel, né? Então, quando ele vaza na água, por exemplo, ele faz camadas de manchas de óleo na água, e isso atrapalha o ecossistema, né? Por uma série de questões. Tá? E são compostos que é difícil de você tirar do solo. Quando impregna na praia, teve aquele acidente recentemente não, acho que faz uns 2 anos, né? De um navio que começou a vazar petróleo, ali perto da Venezuela, né? Se não me engano, e contaminou as praias do Nordeste, contaminou a areia. Então, ficar bem atento a petróleo, né? A gente vai voltar a falar de petróleo na parte de termoquímica, porque quando fala de combustível, fala de ΔH, então esse é um outro viés que o Enem gosta, né? Ou ele usa o hidrocarboneto para trabalhar a parte de função, ou ele usa para trabalhar com entalpia de combustão, algum tipo de cálculo de energia liberada, né, por mol, por grama. Depois a gente entra nessa parte, tá? Outra coisa que eu queria lembrar dos hidrocarbos são aqueles nomezinhos, né? Alcanos, alcenos, alcinos, que mais? Ciclanos, né? Ou cicloalcanos, alcadienos. Apesar de que isso aqui eu já acho que é meio específico para o Enem, tá? O Enem não costuma usar esse tipo de assunto. E os aromáticos, né? Os aromáticos, que a gente fala bastante deles na parte de reações orgânicas, tá bom? Bom, aí a gente entra, e geralmente a gente aprende nomenclatura aqui, né? Ao estudar hidrocarbonetos, a gente vai desenvolvendo lá os prefixos, infixos, né? A terminação, tudo aquele papo que é bem chato, né? Vamos combinar que é bem chato. Aí a gente vai para as funções oxigenadas. Funções oxigenadas, né? Cada uma lá com o seu grupo funcional, né? Lembrar que o grupo funcional é a parte da molécula que vai ser usada para identificar ela, né? Então vamos fazer aqui uma listinha dos compostos e os grupos funcionais, né? Então a gente começa com álcool, os álcoois, né? Que a gente identifica pelo grupo funcional OH ligado a um carbono saturado, hein? O OH tem que estar ligado a um carbono saturado. Saturado, tá? Os álcoois são compostos relativamente hidrossolúveis, né? Depois a gente comenta um pouquinho da propriedade físico-química e eu volto, tá? Vamos só identificar aqui. Depois a gente tem os éteres, tá? A função éter é uma função oxigenada também, com um oxigênio entre duas cadeias carbônicas, né? Chama de R', tá? Beleza? Outra função que vale a pena destacar, né? Aí a gente entra com as funções. Peraí, vamos colocar aqui. Fenol. Cuidado para não confundir fenol com álcool, né? No álcool, o OH, a hidroxila, ela está ligada a um carbono saturado. Nos fenóis, a hidroxila, ela está ligada no anel aromático. Cuidado, hein? Porque lá na hora do nervosismo, você vê um OH e taca álcool lá. Cuidado. Fenol, tá? Beleza? Aí a gente entra nas funções oxigenadas ainda com a tal da carbonila, né? As funções que tem carbonila. A gente vai destacar aqui quais são. Vamos colocar aqui D. Eu tenho aldeídos, temos as cetonas, nós temos
os ácidos carboxílicos, e temos os ésteres. Essas são as mais famosas, tá? São as que você precisa saber. Tá? Quando a gente estudou esse assunto na aula durante o ano, como tem tempo, tal, é mais detalhado, né? A gente ainda falou dos anidridos e dos cloretos de ácido, tá? Mas aqui eu não vou citar porque eles não são tão importantes. Então, para aldeído, eu tenho um grupo R, que é uma cadeia carbônica, ligada a uma carbonila, ó. A carbonila, gente, é o C-O. Só o C-O, tá? E aí essa carbonila tá ligada a um hidrogênio. A um hidrogênio, tá? Lembrar que o aldeído mais famoso é o formol, né? A gente pode citar aqui o metanal e o acetaldeído, que é o etanal. Ó, tá? Mas não costuma cair muito aldeído não, tá? Não costuma cair muito aldeído não. Quando cai é mais para identificar mesmo. Acetonas, que possuem a carbonila ligada a 2 carbonos, carbonila ligada entre carbonos, né? A mais famosa é a propanona, que tem 3 carbonos. Os ácidos carboxílicos, RC-O, OH, né? Tomar cuidado com essa carboxila. A carboxila tem lá um hidrogênio ácido, né? Esse hidrogênio ele é ionizável. Então, quando ele vai para a água, ele é liberado na forma de H+, como um outro tipo de ácido qualquer. E lembrar uma coisa, tá? Os ácidos carboxílicos, em geral, eles são fracos. São ácidos carboxílicos que têm baixo grau de ionização, tá? Na aula 4 de revisão, a gente falou sobre a força de um ácido ou de uma base, né? Que está associada à facilidade que ela tem de tirar o hidrogênio, de perder o hidrogênio na água, né? Então, quanto mais forte é o ácido, maior o número de moléculas que ionizam dentro da água, tá? E a função que mais aparece, porque tem reação envolvida, né? São os ésteres, tá? Os ésteres. Aqui. Aqui eu tenho parecido com ácido carboxílico, né? Ó, aqui, só que com um R aqui. Uma cadeia carbônica aqui, tá? Aqui nos ésteres a gente pode citar, né? As gorduras e óleos. Gorduras e óleos. São ésteres, tá? Quando a gente for falar de reação orgânica, a gente vai citar a reação de hidrogenação da margarina, né? Para virar do óleo vegetal para virar margarina. Vamos falar de hidrólise de lipídio, que são assuntos que vale a pena recordar. Tá? Você vê que aqui a gente já tem 9 funções. 9 não, tiver. Uma, hidrocarboneto, e mais 7 aqui, ó. Tá? Então são 8 funções. Tá? O hidrocarboneto, que é a função que não tem nenhum átomo diferente, e as funções oxigenadas. Tudo bem? Beleza? Se vocês quiserem tirar print aí, que eu vou apagar para continuar na outra tela. Eu vou trocar de tela. Aí a gente poderia destacar também, nesse grupo de funções, as 2 nitrogenadas importantes, né? Que são as aminas e as amidas, tá? Então vamos trocar aqui, ó. Trocar. Função nitrogenada agora. Funções nitrogenadas. Nas funções nitrogenadas, a gente vai destacar as aminas, tá? As aminas, elas são compostos nitrogenados, onde você pode encontrar, na verdade, 3 tipos de amina. Tá? Você pode encontrar o que a gente vai chamar de amina primária. Tá? A amina primária é uma amina em que o nitrogênio ele está ligado necessariamente a uma cadeia carbônica. Tá? Só que lembrar que o nitrogênio é trivalente. Tá na família 5A, né? Ele é primo do fósforo, fazem 3 ligações, tal.
Então, o nitrogênio, ele vai aparecer ligado a 2 hidrogênios aqui, tá? Metilamina, né? Imagina aqui um CH3, ó. Metilamina, etilamina, propilamina, fenilamina, tá? Aminas aromáticas, tá bom? O grupo amina é bem famoso, gente, porque ele aparece nos aminoácidos, né? A função aminoácido é uma função mista, é um composto de função mista, né? Porque ele tem na mesma molécula uma amina e tem a função ácido carboxílico, né? Como é que a gente reconhece um aminoácido? Vamos lembrar aqui, ó, vamos colocar um asterisco. Eu vou falando as coisas, gente, porque eu vou tendo umas intuição, sabe? Aminoácidos. Os aminoácidos que a gente tem no nosso corpo, né, que são compostos para fazer proteínas, eles são classificados com a letrinha alfa do lado. Os biólogos gostam muito de usar essa letrinha alfa para os aminoácidos, tá? Por que eles têm essa classificação, né, que a gente chama de alfa-aminoácido? Os alfa-aminoácidos, eles são compostos formados por um grupo carboxila, certo? Aí nós temos um carbono do lado da carboxila, que eu chamo de carbono alfa. Esse é o carbono alfa, é o carbono adjacente da carboxila, tá? E nesse carbonítio aí, a gente tem o grupo amina, que eu vou representar aqui H2N, ó. Tá? Como o carbono é tetravalente, né? Então você ainda tem mais 2 ligações aqui, ó. Tá? Nos alfa-aminoácidos, uma dessas ligações é feita com hidrogênio, e a terceira ligação é feita, a quarta ligação é feita com o grupo R. Esse grupo R é o grupo que diferencia os 20 aminoácidos que nós utilizamos. Vocês devem lembrar da biologia, né? Que a gente classifica os aminoácidos em naturais, em essenciais e não essenciais, né? Os aminoácidos essenciais são aqueles que nós precisamos repor na nossa nutrição, porque o nosso corpo não produz, né? E os não essenciais são aqueles que o nosso corpo tem condição de produzir de alguma forma metabólica, né? De alguma via metabólica você produz o aminoácido, tá bom? Então essa aqui é chamada de cadeia lateral, tá? Ai, Dan, eu preciso decorar os aminoácidos? Não, não, não. Não precisa decorar nenhum tipo de aminoácido, tá? Isso até o ano que vem na sua prova de bioquímica, lá na medicina. Aí você vai precisar decorar, provavelmente, né? Vai depender do nível de maldade do professor, né? Tem professor que pede para os caras decorar a cadeia lateral de aminoácido. Mas tomara que dê tudo certo, né? Deus nos acuda. Vocês estão reclamando da vida agora, vamos ver daqui a um ano. Eu já vi aluno falar, gente. Eu já vi aluno falar que era feliz e não sabia no cursinho, tá? Não pelo fato de estar no cursinho, porque ninguém gosta de fazer cursinho, né? Mas em torno do que a gente chama da dificuldade, né? Do quanto é difícil estudar, né? Mas isso é um papo para outra hora. Tá? Então, ó, vamos lembrar aqui das outras 2 aminas, né? Então eu tenho a primária, porque ela tem só uma cadeia carbônica. Aí eu tenho a secundária. Né? Na amina secundária, você já imagina o que você encontra, né? Você vai encontrar um grupo N ligado a 2 cadeias carbônicas, que podem ser iguais ou diferentes, tá, gente? Não precisa ser necessariamente igual. Pode ser um metil e um etil. Pode ser 2 grupos iguais, não tem problema nenhum, tá? Beleza? E aí a gente tem, deixa eu apagar aqui que não vai caber. E aí a gente tem as terciárias, né? Opa, calma. Aí a gente tem as aminas terciárias. As terciárias. Né? Nas terciárias, a gente tem 3 grupos carbônicos, né? Também que podendo ser iguais ou diferentes. Ó, R', R 2 linhas, vai. Pronto. Tá aqui. Tudo bem? Tá aí a primeira nitrogenada. A segunda nitrogenada são as amidas. As amidas. Na verdade, as amidas, pessoal, elas têm a carbonila junto, de novo, né? Elas têm a carbonila, a C dupla O. A diferença da amina para a amida é isso, a presença da carbonila. Né? Além da carbonila, o que você vai encontrar na molécula? Um grupo N, tá? E aqui você tem ligações livres, ó. Essas ligações podem ser preenchidas com hidrogênios ou com cadeias carbônicas mesmo, tá? E aqui você tem necessariamente um grupo R, tá?
O que eu gostaria de ressaltar nas amidas, assim, né? As amidas, elas são importantes porque elas são, na verdade, o grupo constituinte das ligações peptídicas. Das ligações peptídicas. Que vocês estudam mais na biologia, né? Quando vocês vão estudar a síntese proteica, que tem todo o processo, tem todo o maquinário genético, né? Para pegar o aminoácido, correspondente à trinca de bases, né? Então você tem lá uma trinca de bases, essa trinca de bases ela vai codificar um aminoácido. Então, a partir da trinca de base que está no teu genoma, o teu corpo pega um aminoácido e gruda no outro, formando um polipeptídeo, né? O polipeptídeo é um polímero formado por aminoácidos, né? E na ligação peptídica, o que acontece é o seguinte: você tem aqui um aminoácido, número 1, que vai reagir, por exemplo, com o aminoácido número 2, tá? Para formar aqui, por exemplo, um dipeptídeo. Né? Claro que a proteína é um polipeptídeo, né? Então você vai ter vários aminoácidos grudando. Mas se você entender o que acontece aqui, você já sabe o que acontece nos outros. Como é que funciona a formação da ligação peptídica? No aminoácido número 1, eu vou colocar ele assim, ó. H2N, carbono, hidrogênio, cadeia lateral e carboxila, ok? Maravilha. Aí eu vou pegar um outro aminoácido aqui, H2N, carbono, hidrogênio, cadeia lateral R2, pode ser uma cadeia lateral igual ou diferente, né? Aqui uma carbonila, desculpa, uma carboxila, tá? O que acontece na peptídica? Se você lembrar do professor de biologia, ele deve falar para você assim, olha, cada vez que uma ligação peptídica se forma, sai uma molécula de água. Toda ligação peptídica tem uma perda de água. Por que tem essa perda de água? Porque a reação que ocorre é uma reação entre a hidroxila do ácido de uma molécula e um hidrogênio do outro aminoácido da outra. Então, daqui sai um hidrogênio e um OH, formando água. O peptídeo, ele vai ser formado assim, ó. H2N, C, H, R1, C, dupla O. Tá vendo? Ó? Quando esse aminoácido perde a hidroxila, aqui, ele fica com uma ligação livre, ó. Tá? Ao mesmo tempo que o nitrogênio, esse nitrogênio aqui, ó, tá vendo? Esse nitrogênio, ele perde um hidrogênio, então ele perde uma ligação. Então aqui aparece o nitrogênio ligado só a um H, dando continuidade à molécula, ó. Ó. R2, C dupla O, OH. Aqui, ó. Tá vendo? Aí eu chamo a atenção de vocês para o seguinte, ó. Aqui está a ligação peptídica, ó. Tá vendo? A ligação peptídica é essa ligação amídica, tá? A gente na química chama ela de amídica, né? Tá? Aí o que acontece? Isso aqui é um dipeptídeo, tá vendo? São dois aminoácidos grudados. Né? Já caiu, por exemplo, no Enem, é uma questão, já faz muito tempo atrás, tá? Ele dava um polipeptídeo, e perguntava para o aluno quantos aminoácidos tinham. Então, qual é a dica? Para você definir aminoácidos que formaram peptídeo, você vai pensar o seguinte: cada ligação amídica separa dois aminoácidos, tá vendo? Ó? Tá vendo esse grupo aqui, ó? Carboxila? Se um outro aminoácido vier aqui, ele pode grudar aqui, ó, ploc. A parte amina de um terceiro aminoácido, ela vai grudar aqui, ó. Aí formaria um tripeptídeo, né? E desse lado aqui, você tem um outro grupo amino, ó. É uma coisa muito curiosa, porque cada vez que você forma uma estrutura dessa, você tem numa ponta um grupo amina, que pode continuar se juntando, né, com outro aminoácido, e aqui você tem um grupo
carboxila, que pode se juntar. O pessoal da biologia, eles gostam de chamar esse grupo aqui, ó, de carboxiterminal. Né? Na proteína, você sempre vai ter numa ponta um grupo carboxila, que é o carboxiterminal, e na outra ponta você vai ter um grupo amino, que é o aminoterminal. Não importa quantos aminoácidos você grude ali, você sempre vai ter numa ponta uma amina e na outra ponta um carboxila. Tá bom? Beleza, gente? Deu para dar uma lembrada aí das funções? Podem tirar print, porque agora eu quero comentar algumas coisas sobre propriedades dos compostos. Quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas. Vamos lá. Espera aí. Aqui. Propriedades físico-químicas. Eu aposto muito nesse assunto. Tá? Propriedade... Opa, peraí. Vou fazer de branco. Então, vamos lá. Propriedades físico-químicas. Quando a gente estuda propriedade físico-química de composto, a gente basicamente elenca algumas propriedades importantes, né? Então, a primeira propriedade que eu gostaria de falar aqui é o caráter ácido-base. Sim, porque ácidos e bases a gente não restringe só a inorgânica. Você tem compostos... Peraí. Você tem uma série de compostos de caráter ácido e de caráter básico que não são inorgânicos. Então, dentro dessas funções que eu apresentei para vocês, existem algumas que eu gostaria de destacar. Tá? A gente falou bastante sobre isso também durante as aulas. Então, vamos começar com caráter ácido. Caráter ácido, aqui eu posso citar os ácidos carboxílicos, obviamente. Por exemplo, esse cara na água ioniza. Ó. Mais H+. Tá? Esse ânion aqui é o ânion de um ácido fraco, geralmente. Então, por exemplo, imagina aqui um ácido acético, ó, formando acetato. Ácido benzoico, formando benzoato. Tá? Então, esse e o hidrogênio aqui. Um outro grupo de compostos que, curiosamente, tem caráter ácido, mas não parece, são os fenóis. Fenol também tem caráter ácido. São ácidos fracos, tá? Tem constante de equilíbrio baixa, de constante de ionização baixa, né? Mas são ácidos. Então, aqui. Portanto, eles podem reagir com base, por exemplo, formando sal orgânico, né? Imagina um ácido reagindo com uma base, ele vai formar um sal. Aqui, ó. Tá? Beleza? Esses são os compostos de caráter ácido. Composto de caráter básico, vale a pena falar das aminas. Básico. As aminas. Vamos colocar uma amina aqui, ó. Olha o que acontece quando você põe uma amina em água. Ó. A amina, ela é uma base de Bronsted. Uma base de Bronsted. A gente falou sobre isso na parte de equilíbrio iônico. Tá? Vamos voltar lá na parte de finalzinho da revisão, a gente vai voltar a falar. Essas bases de Bronsted, elas são ladrões de H+. Guarda essa expressão, porque isso vai te fazer entender. Tá? O ácido não é quem doa o H+? Muito bem. Para o ácido doar o H+, tem que haver alguém para receber esse H+, que é a base de Bronsted. A base de Bronsted recebe H+ de qualquer coisa. Quer dizer, não de qualquer coisa, mas tem que ser um ácido. Quando a amina reage com água, ela rouba um H+ da água. Esse H+, ele vai fazer uma ligação dativa, preste atenção, dativa no nitrogênio. O nitrogênio tem um par de elétrons sobrando ali. Ele é da família 5A, né? Então, ele tem 3 elétrons desemparelhados e um par de elétrons sobrando.
Os 3 elétrons desemparelhados são os elétrons que ele usa para fazer as 3 ligações. A ligação com o R, a ligação com os Hs que vocês estão vendo ali na tela. Aquele parzinho, ele pode fazer uma dativa. Aí olha o que acontece. A amina vira um cátion. Olha aqui, ó. Tá? Ele fica com uma carga positiva, tá? Ele vira um cátion. E aqui, se você observar com atenção, galera, o nitrogênio está fazendo 4 ligações, tá? Por quê? Porque uma é dativa. Lembra que a ligação dativa, eu falei isso no curso, a ligação dativa, ela é opcional. O elemento, ele precisa fazer as dativas, ele tem que fazer as covalentes comuns para se estabilizar. Então, o nitrogênio, ele estabiliza com 3. Tá, mas como ele tem esse par sobrando, eventualmente, ele pode estabilizar um outro elemento. Nesse caso, é o H+. E a nossa querida água vira um íon OH-. Olha que beleza. Então, é um composto que na água libera OH sem ter OH. Percebe a diferença? Percebe a diferença desse tipo de composto para o NaOH? O NaOH também é uma base, mas ele tem o OH. Ele libera porque ele tem o OH. Esse composto, ele não tem OH na estrutura, mas ele reage com a água e forma. Então, na verdade, quem acaba se transformando em OH é a água, tá? Essas são as aminas. Tudo bem? Compostos de caráter básico. Os outros compostos, gente, álcool, aldeído, cetona, éster, éter, tudo comportamento neutro. Não tem caráter ácido, não tem caráter básico, né? Inclusive, desses grupos que eu citei para vocês aqui, os ésteres e os éteres nem solúveis na água são direito. São compostos muito lipofílicos. Então, nem dissolve na água, quanto mais liberar H+. Tá bom? Beleza? Até aqui tranquilo. Eu boto muita fé nesse assunto, tá? Outra propriedade físico-química que eu gostaria de citar. Volatilidade e ponto de ebulição. Isso é assunto quente, né? Puta, todo ano cai, sei lá, não sei quantos vestibulares que vocês vão prestar, não sei se vão prestar só o Enem, ou vão prestar outros. Eu tenho quase certeza que vocês vão esbarrar em questão de volatilidade, ponto de ebulição, muito frequentemente, tá? O que você precisa lembrar de volatilidade e ponto de ebulição? A volatilidade tem a ver com uma propriedade que é a tal da pressão de vapor, né? Um composto volátil é um composto que tem alta pressão de vapor. Se você não lembrar o que é pressão de vapor, por enquanto, pensa no seguinte: a tendência do composto evaporar. Por enquanto é o suficiente, tá? Quando a gente for discutir propriedade coligativa, que eu acho que é na aula de amanhã, se não me engano, aí eu dou uma lembrada em pressão de vapor, tal, mas por enquanto, guarda aí, pressão de vapor é a facilidade que o cara tem de evaporar, tá? Então, quanto mais volátil ele é, mais alta é a sua pressão de vapor, sua tendência de evaporação. O ponto de ebulição, ele está relacionado com isso, tá? E aí eu preciso pedir para vocês tomarem cuidado com o probleminha. Volatilidade não é a mesma coisa que ter baixo ponto de ebulição. É verdade que o composto volátil ferve mais fácil, mas são conceitos diferentes, tá? O que a gente pode lembrar sobre isso? Aqui a gente pode pensar o seguinte, ó. Quanto menores forem as interações moleculares, maior será a volatilidade e menor será, portanto, a temperatura que ele ferve. Tá? Beleza? Como é que a gente avalia se uma molécula é mais volátil ou menos volátil do que a outra? Chamar atenção aqui para alguns grupos funcionais. Grupos funcionais.
Gente, muita atenção em compostos que tenham hidroxila, amino e carboxila. Muita atenção a esses compostos. Por quê? Porque eles interagem por ponte de hidrogênio. Eles interagem por ponte de hidrogênio. Então, esses compostos, eles tendem a ser menos voláteis. Então, por exemplo, o cara te coloca um álcool e um hidrocarboneto e pergunta, quem é o mais volátil? Provavelmente é o hidrocarboneto. Por quê? Porque a hidroxila faz com que as moléculas de álcool interajam por forças intermoleculares mais fortes. São os pontos de hidrogênio. Então, fica mais difícil para o composto evaporar. Para você ferver o composto, você vai ter que aquecer mais, né? Então, fica muito atento a esses grupos funcionais, tá? Outra coisa importante, a cadeia carbônica. A cadeia carbônica. Gente, cadeia carbônica interage por força de dipolo induzido. Então, hidrocarboneto, por exemplo, interage por dipolo induzido. Uma molécula orgânica que tem uma cadeia carbônica, ela vai ter interação de dipolo induzido, né? Isso é uma coisa que a gente discute muito na aula, né? Uma molécula orgânica, ela pode interagir por várias forças diferentes. Se vocês assistiram a aula de interação molecular, vocês devem lembrar que eu citei o exemplo do álcool, né? Por que o álcool é solúvel na água e na gasolina? A gente vai discutir solubilidade daqui a pouquinho. Ele é solúvel na água porque ele interage com a água por ponte de hidrogênio. Ele é solúvel na gasolina porque ele interage com a gasolina por dipolo induzido. Só que uma coisa importante de lembrar é o seguinte: quanto maior o tamanho da cadeia, maior é a intensidade do dipolo induzido. Do dipolo induzido. Ou seja, você tem hidrocarbonetos, gente, que tem pontos de ebulição altíssimos, né? Por exemplo, por que lá na destilação do petróleo a gente recolhe hidrocarbonetos por faixas de temperatura? Tem hidrocarboneto que evapora a 20 graus, tem hidrocarboneto que evapora a 80 graus, tem hidrocarboneto que evapora a 300 graus. Se são todos hidrocarbonetos, não tinha que ter um ponto de ebulição próximo? Não. Porque a cadeia carbônica vai ficando tão grande que o ponto de ebulição do composto vai subindo, né? Então, o Enem, por exemplo, já cobrou questão em que ele dava uma torre de petróleo e ele dava umas quatro saídas. E ele perguntava que tipo de molécula você recolhe em cada saída. Aí, então, dependendo da temperatura, você recolhe um hidrocarboneto ou outro, tá? Os hidrocarbonetos pequenininhos, por exemplo, são os mais voláteis. Então, lembra do metano, gás natural, propano, butano, GLP, são gases. São gases. Na gasolina, você tem hidrocarboneto aí de 6 a 10 carbonos. E a gasolina é líquida, mas ela é volátil. Quando você passa perto de um posto de gasolina, você sente o cheiro da gasolina. Por que você sente cheiro da gasolina? Primeiro, porque ela tem cheiro, óbvio, mas porque ela é volátil, né? Então, você chega perto do posto, você sente aquele cheiro de gasolina, tá? O diesel já é um tipo de hidrocarboneto maior ainda, tá? Então, lembrar muito desse tipo de temática, porque eles gostam de misturar isso com separação de mistura, tá? Tudo bem? Então, ó, caráter ácido base, volatilidade e ponto de ebulição. E agora eu queria falar da solubilidade, que seria uma outra propriedade físico-química importante, tá? Podem tirar print aqui, gente, por favor, para eu trocar de tela. Aqui. Ainda, deixa eu ver aqui, coloquei item B, né? Deixa eu ver. Opa, tá, item B. Então aqui item C. Item C. Solubilidade. Aqui, pessoal, a gente precisa tomar bastante cuidado, porque
Uma molécula orgânica, geralmente ela é grande. Geralmente ela é grande. E por que eu estou chamando a atenção disso? Porque quando a molécula é pequena, como a água, amônia, CO2, a gente analisa a polaridade pela geometria dela. Tá? Na aula 3 a gente fez exercício disso. Então se a molécula é angular, se ela é linear, se ela é tetraédrica, isso vai refletir na polaridade. Na molécula grande, não dá para fazer assim. Primeiro porque a molécula grande, ela é tão grande que ela vai ter regiões polares, nota, regiões polares, e vai ter regiões apolares. Aí você me pergunta, mas Dan, e aí? E aí que você vai olhar na molécula e vai avaliar o que ela tem mais. Será que ela tem mais regiões polares? Se ela tiver mais regiões polares, ela é mais solúvel em água. Se ela tiver mais regiões apolares, ela vai ser mais solúvel em solventes apolares, na gasolina, no querosene, no benzeno, no hexano, né? Que são solventes bem famosos que eles põem ali. Então, vamos lembrar aqui o que a gente chama de grupos hidrofílicos. O que a gente poderia citar como grupos hidrofílicos? De novo, hidroxila é um grupo bem hidrofílico, tá? Por quê? Porque interage por ponte de hidrogênio. Então, adora interagir com a água. Qualquer coisa que faça ponte de hidrogênio vai interagir com a água. Então as aminas também, prof? Aham, as aminas também. As aminas são menos hidrofílicas, tá? Porque o oxigênio é mais eletronegativo que o nitrogênio. Então, se você pegar um álcool e uma amina, o álcool é um pouquinho mais solúvel do que a amina, tá? A carboxila é um grupo hidrofílico. Então, ácidos carboxílicos tendem a ser solúveis em água, ok? E eu poderia citar aqui grupos como esse, ó. Qual a diferença desses dois grupos, gente? Aqui a carboxila está não ionizada e aqui ela está ionizada. A gente chama de carboxilatos. Sabe onde que a gente encontra isso? No sabão. Sabão é super solúvel na água, porque ela tem uma parte negativa. A parte negativa interage com a água pra caramba, tá? Interage até melhor do que ponte de hidrogênio, viu, gente? A interação com a água aqui, ó, é uma interação íon-dipolo, que nós também citamos na aula 3, tá bom? Bom, aí a gente tem os grupos hidrofóbicos. Grupos hidrofóbicos. Grupo hidrofóbico, a gente pode citar aqui o grupo éster, né, que a despeito dele ter 2 oxigênios, ele é um composto hidrofóbico, tá? O oxigênio, quando ele está no meio da cadeia, gente, ele não é tão polar quanto ele está na ponta, tá? Por isso que os ésteres, por exemplo, não são muito solúveis em água, até porque eles têm cadeias carbônicas, né? Aqui, tá? Eu poderia citar o grupo éter, tá? Que também é pouquíssimo solúvel em água, e a própria cadeia carbônicas, as próprias cadeias carbônicas são hidrofóbicas. Tá bom? Beleza? Lembrar, né, como quando a gente fala de solubilidade, uma observação importante é lembrar dos compostos anfifílicos. Os compostos anfifílicos ganham esse prefixo anfi, né, que significa dois, justamente porque são compostos muito solúveis, tanto nos solventes como a água, solvente polar, né, como em solventes como benzeno, gordura, né? Então aqui a gente fala dos sabões e detergentes. Sabões e detergentes, tá?
Beleza? A diferença do sabão para o detergente é a seguinte. Num sabão, geralmente você tem uma cadeia carbônica grande e um carboxilato na ponta. Isso aqui é um sabão. Se você estiver na prova e encontrar qualquer outra coisa negativa ou positiva que não seja a carboxila, aí você vai chamar essa criança de detergente, tá? Aqui você tem o detergente aniônico. Aniônico. Porque a cabeça dele é negativa, tá? Que, por exemplo, a gente usa muito detergente aniônico em shampoo, tá? E o detergente catiônico, que é usado, por exemplo, em detergente de pia, tá? Catiônico. Ah, mas eu não tenho que saber o que está na ponta? Não precisa saber nada. Você precisa saber diferenciar o sabão deles. O sabão é o que tem a carboxila. O sabão é natural. O sabão é um produto natural. Ele é produzido a partir de gordura de origem animal ou vegetal. O detergente é feito à base de petróleo. Então ele causa muito mais impacto ambiental, tá? Tirando os detergentes que são biodegradáveis, tal, né? Mas geralmente ele vai causar muito impacto ambiental. Por quê? Porque ele é feito de petróleo, né? Alguns detergentes, inclusive, têm grupos aromáticos na estrutura. Então tem anel benzênico, que isso melhora a capacidade do detergente de limpar, né? Obviamente, mas tem um problema ambiental. Se vocês já lavaram louça com sabão em pedra e com detergente, vocês sabem. É muito melhor lavar com detergente do que sabão em pedra. O sabão em pedra demora um pouco mais para tirar a sujeira, né? O sabão ele é um pouquinho menos potente do que o detergente. Tudo bem, gente? Beleza? Então, ó, caráter ácido básico, volatilidade, ponto de ebulição e solubilidade. Vocês percebem que tudo, na verdade, menos o caráter ácido base, né? Tudo tem a ver com interação molecular. Tanto a parte de volatilidade como a parte de solubilidade. Tá? Eu aposto que esse assunto caia, mas vai cair na orgânica, porque é mais complexo. Tá? Você pode, por exemplo, uma outra ponte que você pode fazer aqui na tua cabeça para ancorar esse conhecimento é lembrar das vitaminas. Vitamina lipossolúvel, vitamina hidrossolúvel, né? E a presença dos grupos, por exemplo, a vitamina C, que é uma vitamina hidrossolúvel, ela tem grupo hidroxila. Tem uns 4 ou 5 grupos hidroxila na estrutura. Então ela é uma cadeia, ela é formada por moléculas que são hidrossolúveis, tá? Beleza? Fechou então aqui? Podemos falar um pouquinho de isomeria? Isomeria é bem rápido. Isomeria não tem muito não tem muito choro nem vela. Podem tirar print aqui. Isomerias. Opa, peraí, calma. Peraí que eu tenho que trazer uma outra lousa aqui. Ah, sabia, eu tinha pulado um aqui. Falei, poxa, eu tinha feito 4. Aqui. Pronto. Isomerias. Bom. Isômeros. A isomeria, gente, é um fenômeno que acontece na orgânica. Não é só na orgânica que acontece, tá? Mas a gente estuda na orgânica, porque é mais fácil de estudar. Onde você tem um composto A e um composto B. Esses compostos, eles são diferentes. Um pode ser polar e o outro pode ser apolar, né? Um pode ter ponto de ebulição maior que o outro. Um é mais reativo, o outro é menos reativo. Um tem maior densidade, outro tem menor densidade. Enfim, eles têm propriedades diferentes. Só que eles têm uma coisa em comum. Eles têm a mesma fórmula molecular. Molecular. Tá? Beleza? Ou seja, eles têm a mesma quantidade de átomos. Porém, o que os torna diferentes? Por que eles são diferentes? Aí é que entra o estudo da isomeria. A isomeria vai dizer que a diferença pode acontecer por vários motivos. Então, por que eles são diferentes?
Vamos escrever aqui, ó, diferenças. A diferença, ela pode ser na estrutura. Como assim, professor, na estrutura? Um pode ter cadeia aberta e o outro pode ter cadeia fechada. Um pode ter ramificação e o outro não. Um pode ter uma dupla no carbono 1 e o outro pode ter uma dupla no carbono 3. Anfan, é uma diferença na estrutura, no jeito que os átomos estão ligados. Nesse caso, a gente diz que eles são isômeros planos. 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 Eles podem ter diferenças quanto à função. Então, um álcool pode ser isômero de um éter, um aldeído pode ser isômero de uma cetona, desde que eles tenham a mesma fórmula. Eles podem ter cadeias diferentes. Por exemplo, um alceno pode ser isômero de um ciclano. Né? Por exemplo, ó, pensa nesse cara aqui, ó. Ciclopropano, C3H6. Agora pega esse cara aqui, ó, o propeno. Ó, C3H6. É uma isomeria de cadeia, tá? Você pode ter alguma coisa mudando de posição. Uma dupla, uma ramificação, por exemplo, ó. But1-eno. But1-eno. But2-eno. Você tem uma isomeria chamada isomeria de compensação, que acontece, por exemplo, em moléculas que têm heteroátomo, né? Por exemplo, ó, pega um éter assim, ó, metoxipropano, ó, metoxipropano, e pega esse éter aqui, ó, etoxietano. O que mudou aqui? A posição do heteroátomo, né? Então, ficar muito atento com esse caso, que esse caso aqui o pessoal confunde muito com isomeria de posição. Tá? A isomeria de compensação, que também é chamada de metameria, é aquela onde você percebe que o heteroátomo mudou. Você tem compostos de mesma função e o heteroátomo mudou. E aí você tem uma outra isomeria chamada tautomeria. A tautomeria é a que menos aparece, então quando ela aparece, o pessoal erra. Ela acontece quando um isômero se transforma no outro. Isso não é uma coisa muito comum, tá? Não é todo isômero que se transforma no outro. Tá? Ela é uma reação reversível, né? A gente, quando estuda a tautomeria, né, o caso que a gente usa para exemplificar a tautomeria é o caso do enol virando aldeído. O enol virando aldeído, o enol virando cetona, é basicamente isso, tá? Beleza? Esses são os casos de isomeria plana. E aí a gente tem uma outra situação que a diferença está na conformação espacial. Como é que a molécula é nos 3D? Conformação espacial. Aqui a gente tem os isômeros espaciais. Espaciais. Aqui a gente tem dois casos. A isomeria cis-trans, que acontece com carbonos que têm dupla entre si, né? Ela se chama isomeria cis-trans porque tem o isômero cis e o trans, né? Nos exercícios a gente vai comentar. E tem a isomeria ótica.
né? A isomeria ótica acontece em compostos que têm carbono quiral. Carbono quiral. Né? O carbono quiral é aquele carbono que faz 4 ligações simples, cada uma delas com um grupo, uma coisa diferente. Pronto. Tá? A isomeria ótica, ela vai dar origem a 2 compostos também. Um que nós chamamos de destrógeno e o outro que nós chamamos de levógeno. Professor, qual das isomerias o Enem gosta mais? Espacial. Ele gosta mais de espacial. Se você pegar as questões de isomeria do Enem, você tem mais questões de isomeria espacial, ótica ou cis-trans, do que as isomerias planas, tá? O que não significa que não vai cair, tá bom? Tudo bem, gente? Beleza? Podemos fazer algumas questõezinhas. Já deu um bom tempo de resuminho, né? Podem tirar print aí para a gente passar para as questões, então. Vamos lá. Questão Enem 8, né? Questão 8. Vixe, calma, que deu uma bugada aqui. Eu olhei para 2020, falei questão 20, calma. Questão 8, Enem 2020, fresquinha. Fresquinha. O Enem gosta muito desse tipo de questão. Como assim, Dan? Ele vai pegar uma substância qualquer e vai descrever a substância no que diz respeito à sua estrutura. E aí ele vai pedir para você apontar a estrutura. Ele vai falar, olha, a substância tem uma ramificação assim, tem uma dupla não sei aonde, tem um grupo funcional não sei aonde, qual é a molécula, tá? Tem várias desse tipo na história do Enem, tá? Então ele fala o seguinte, o microempresário do ramo de cosméticos utiliza óleos essenciais e quer produzir um creme com fragrância de rosas. Um principal componente do óleo de rosa tem cadeia poliinsaturada, ou seja, tem mais de uma dupla, mais de uma tripla. Então, por exemplo, você já vai excluindo algumas. Essa daqui já era, ó. Ó, só tem uma dupla entre carbonos aqui. Tá vendo, ó? E já pode excluir essa. Já pode excluir essa. Cadeia poliinsaturada, hidroxila no carbono terminal. Hidroxila na ponta da cadeia. Aqui, ó, por exemplo, tá? Aqui, podia ser uma hidroxila aqui também. O catálogo dos óleos essenciais apresenta para a escolha da essência essas estruturas químicas. Tá aqui. Tá aqui. Qual a substância deveria utilizar? Bom, eu vou nessa daqui, ó, poliinsaturada, porque tem 2 duplas, e uma hidroxila em carbono terminal, tá? Ele não faz nenhuma referência à cadeia C aromática, não faz referência à cadeia C aromática, tá? Essa daqui também não poderia ser, porque isso aqui não é uma hidroxila, tá? Toma cuidado. Isso aqui, galera, é um grupo aldeído, tá? Ó. Olha a pegadinha. Ó, tá? Se você está meio distraído, meio distraída, você pode olhar para isso aqui e enxergar um grupo álcool, mas na verdade não é, tá? É uma carbonila de aldeído. Então a gente tem aqui a resposta é A, de amor. Tá aí. Questão 8. Beleza? Facinho, né? Geralmente as questões de orgânica não vão dar problema. Ou pelo menos não costumam dar problema. A gente não sabe como é que vai ser a prova, mas não costumam dar problema, não. Mas podem esperar uma questão parecida com essa. Ele vai descrever alguma coisa aí, não sei o que, tá? Vamos fazer mais uma aqui, vai. 7. Questão 7. Na mesma linha, só que da VUNESP. Certa vitamina apresenta as seguintes características: hidrossolubilidade, insaturação entre carbonos, presença da função álcool e presença de de átomo de carbono quiral. Bom, a gente já pode excluir várias coisas aqui, quer ver, ó?
Só pelo fato dele falar que a molécula é hidrossolúvel, a gente já pode excluir algumas. Por exemplo, ó, molécula de cadeia grande, vai embora. Tchau para essa. E até porque ela não tem grupo hidroxila, né? Aqui eu tenho um álcool também, ó. Tá? Eu tenho um álcool, mas não sei se tem carbono quiral. Até tem um carbono quiral aqui, ó. Tá? Mas tem uma cadeia muito grande também. E tem outras funções também, né? Essa daqui eu também posso excluir, porque não tem álcool. Tá? Essa daqui, ela tem álcool, gente, mas ela não é hidrossolúvel. Ela tem uma cadeia muito longa, tá? Então também não vou nela. Eu vou nessa daqui, ó. Por quê? Ela é hidrossolúvel. Ah, mas como é que você tem tanta certeza, Dan? Tem muita hidroxila por uma cadeia que não é tão grande. Né? Essa molécula dessas que a gente está vendo aqui é que tem menor cadeia. Tá? Ela tem dupla entre carbonos. Né? Essa daqui, por exemplo, eu posso excluir por causa disso. Ó. Essa daqui eu posso excluir por causa disso. Ela não tem dupla entre carbonos. Né? E ela tem carbono quiral. Olha o carbono quiral aqui. Ó. Deixa eu dar um zoom. Ó. Pega a linha nesse carbono aqui. Ó. Ele é quiral. Ele tem 4 coisas diferentes ligadas a ele. Poderia citar este carbono aqui também, ó, como quiral. Ele está ligado a um OH, olha aqui, ó. Ele está ligado a um CH2OH, que seria o outro ligante aqui, ó. Está ligado a um hidrogênio aqui, e aqui está ligado a um outro ligante grandão, tá? Beleza? Isso aqui é a vitamina C. Acho que eu cortei aqui o ácido ascórbico, tá bom? Então, alternativa E para ela. Alternativa E para ela. Inclusive, eu vou dar uma dica, né? Não que você tenha que seguir, mas sei lá. Nessas horas qualquer coisa ajuda, né? Se você for muito ansioso, se for muito ansiosa para a prova, né? Uma boa dica é começar olhando a prova de química, olhando para as questões de orgânica. Dá uma fuçada ali no caderno. Começa olhando para as de orgânica, porque provavelmente elas são as mais fáceis. Então a chance de você começar acertando uma questão, eu digo que assim, é muito importante você começar bem a prova, né? Você começar fazendo questões rápidas, fáceis, porque se você consegue engatilhar umas 2 ou 3 fáceis, o teu ânimo vai lá para cima. Você fala, agora é minha vez. Agora é minha vez. Então, dá uma olhada na prova, se você tiver calmo, não sei como é que vocês costumam fazer prova, né? Porque cada um tem um jeito muito particular de fazer prova. Então, às vezes a gente fica falando para vocês fazerem as coisas e isso talvez mais atrapalha do que ajuda, né? Mas eu, por exemplo, quando fazia a prova, eu fazia isso. Começava a fazer a prova de química, a primeira coisa que eu procurava era a estrutura orgânica. Porque de repente é uma questão de isomeria, né? Imagina que na tua primeira prova tem uma questão de lei de Hess, cara, que você tem que ficar mexendo com equação. Você já começa a prova meio nervoso, né? Então, eu acho que vale a pena, de repente, pensar nessa estratégia, tá? Beleza? Tudo bem? O ideal é isso, né? O ideal é ir fazendo a prova, não questão por questão, é ir varrendo ela, naquele esquema de varredura. Olha a questão, por isso que eu insisto, né? Uma coisa que muitos de vocês, eu não sei se vocês fazem isso, mas uma coisa que é bom fazer quando você estuda é olhar para a questão e na tua cabeça você classificar aquela questão. Como assim, Dan? Olhou para a questão, é uma questão de mecânica que trabalha a lei de Newton, terceira lei. Se você tem esse hábito de fazer a questão e ir classificando, você lê a questão na prova, você sabe do que ela é. Então imagina, por exemplo, né, Deus o livre, você pega uma questão e você percebe que a primeira questão da prova é de MHS. Meu, pula, nem lê a questão. Vai pegar uma questão fácil. Vai pegar uma questão que você vê que é de física, por exemplo, que é uma questão teórica, tá? Então são coisas que vale a pena. Misericórdia. Misericórdia. Deus o livre, né? Deus o livre. Mas a gente tem que se precaver, né, gente? Porque aquilo ali é uma. Vamos falar a verdade? O vestibular é uma briga de rua, né? Uma briga de rua. É uma loucura aqui. Então, qualquer coisa que você faça para se tranquilizar, para aumentar o seu ânimo na prova, vale a pena. Tá? Questão 12. Outra fresquinha. Aqui ele fala o seguinte, ó.
A utilização de corantes na indústria de alimentos é bastante difundida. Essa questão eu já acho difícil, tá? Ela é um pouco difícil. Porque se você não tem um conhecimento dos termos aqui, você vai ter problema na questão. Você pode até tentar resolver por exclusão também, tá? Dá para resolver por exclusão. A utilização de corantes na indústria de alimentos é bastante difundida e a escolha por corantes naturais vem sendo mais explorada por diversas razões. A seguir estão mostrados 3 estruturas de corantes naturais. Então vamos olhar para as estruturas e ver o que a gente enxerga nelas. Tá aqui. Bixina, presente no urucum. Uma molécula bem grande, ó, tá? Um monte de dupla. Geralmente corante tem muita dupla. Corante tem muita dupla. Aqui você tem um grupo ácido carboxílico, aqui na extremidade, ó, C dupla OH, tá? E aqui você tem um grupo éster, beleza? Aqui o licopeno, que é super famoso, né? O licopeno, combate radicais livres, é anticancerígeno, né? Aqui é o hidrocarboneto, né? É um hidrocarboneto com um monte de dupla, tá? E o beta-caroteno, que é primo do licopeno, né? Eles são compostos de categorias parecidas, assim. Também é um hidrocarboneto, só que tem anéis aqui, que não são aromáticos, hein? Atenção, porque esses anéis não são aromáticos, ok? Tá. Olha o que ele pergunta, olha que pergunta sutil. A propriedade comum às estruturas que confere cor a estes compostos é... E aí você tem as coisas, né? E aí é uma questão um pouco maldosa, porque, por exemplo, o que você vai olhar? A primeira coisa que a gente vai fazer é olhar o que eles têm em comum, né? Por exemplo, eles têm um monte de dupla em comum, são compostos de cadeia grande, tá? E aí eu vou olhar para as alternativas. Então eu tenho cadeia conjugada, cadeia ramificada. Você percebe, por exemplo, que todos têm cadeia ramificada. Ó, todos têm cadeia ramificada, tá? Átomo de carbono terciário, eu tenho átomo de carbono terciário em todas, percebe, ó? Aqui eu tenho carbono terciário, aqui eu tenho carbono terciário, aqui também, tá? Duplas na configuração cis, as duplas aqui estão na configuração trans, eu não sei se vocês conseguem perceber, ó. Só que é uma dupla que está em trans, ó. Aqui está um hidrogênio para cima, ó. E aqui está o grupo metil para baixo. Os dois grupos de menor massa, né? Tá? Então, é o tipo de questão que, se o aluno nunca viu falar, eu acho difícil ele acertar. Né? O que os corantes têm de especial? Por que eles são corantes, né? Porque eles têm cor. E eles têm cor porque, de alguma forma, eles interagem com a luz. De alguma maneira, a luz bate no corante, uma parte dessa luz é absorvida e a outra não. A outra é refletida. O que dá essa propriedade para os corantes é esse excesso de ligação dupla. Essa quantidade de ligação dupla. E tem mais. Essas duplas, elas são muito especiais, gente. Por quê? Veja. Elas são duplas alternadas. Ó, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, e assim por diante. Aqui também, ó. Dupla, aqui. Dupla, simples. Essas duplas alternadas são estruturas que conseguem absorver uma parte da luz. Então, quando a luz bate no composto, uma parte é absorvida e outra parte é refletida. Essas duplas são chamadas de duplas conjugadas. Duplas alternadas. Elas são chamadas de conjugadas. Conjugadas. Tá? É uma questão difícil. Por que ela é uma questão difícil? Porque eu costumo dizer que isso daqui é conhecimento geral. É só aluno que manja muito que vai lembrar disso. Porque já leu, porque já ouviu falar em algum lugar sobre isso. Porque a gente raramente fala isso em aula. Né? A gente não para falar que os corantes têm ligações conjugadas. Em um outro material a gente até cita. Mas não é um assunto que passa muito, que a gente dê muita atenção. Tá? Então, para essa, a resposta é A.
A resposta é A. Uma questão que depende muito mais de conhecimento adquirido do que de raciocínio, tá bom? Beleza? Tá aí, então, a questão 12. Qualquer coisa vocês vão interrompendo aqui, tá, gente? Peraí. Questão, deixa eu ver a próxima aqui. Tum. PPL 2 e 19. Tá aí. Questão número 13. O 2-BHA é um fenol usado como antioxidante para retardar a rancificação em alimentos e cosméticos que contêm ácidos graxos insaturados, tipo manteiga, por exemplo, né? Para evitar que a manteiga rancifique, os caras põem uma espécie de conservante, né? Uma espécie de conservante. Esse composto caracteriza, olha lá, mesmo tipo de questão daquele outro. Ele vai descrever agora a molécula e vai pedir para você achar a molécula. Esse composto caracteriza-se por apresentar uma cadeia carbônica aromática mononuclear, ou seja, só tem um aromático. Então, ó, quando ele fala cadeia aromática, a gente já pode excluir pelo menos uma aqui. Essa daqui não é aromática. Ó. Pelo menos essa eu já posso excluir. Aromática, mononuclear. Apresentando o grupo substituinte terquibutil, olha a sacanagem, nomenclatura de cadeia ramificada, grupo terquibutil, olha aqui o que é um terquibutil, tá? Isso aqui é um terquibutil. Né? Eu posso representar o terquibutil assim, ó, como ele representou em algumas alternativas, ó, CH3, 3 vezes, ó. Tá? Então, aqui eu acho que eu já posso excluir a A, né? Podemos excluir a A, por quê? Aqui tem um terquibutil, ó. Aqui tem um terquibutil. E aqui também tem um terquibutil, ó. Aqui. Tá? Ele fala que apresenta o grupo terquibutil na posição orto. Opa, a posição orto é a posição 1, 2. Então, por exemplo, ó, como ele está falando que a molécula é um fenol, a gente considera que o carbono 1 é o do fenol. Ele é o carbono 1, para você identificar quem que é o orto. Tá? Como o orto é 1, 2, eu já excluo a alternativa B. Por quê? Porque na alternativa B, o terquibutil está no carbono 3, ó. Seria meta. Lembra do orto meta para? Tá? E aí ele tem, além do grupo terquibutil na posição orto, ele tem um grupo metoxi na posição para. O grupo metoxi é um grupo de éter. Olha ele aqui, ó, galera. Olha o grupo metoxi aqui, ó. Esse é o grupo metoxi. Tá aqui. Tá na posição 4 em relação ao fenol, né? Aqui você tem o grupo terquibutil, ó, na posição 2 em relação ao fenol, e aqui você tem o grupo metoxi na posição para, tá bom? Uma questãozinha trabalhosa, né? De se ficar procurando as coisas, mas já vai, ela é considerada mais fácil. Então, nós ficamos com a alternativa E de elefante. E de elefante. Tá aí. Beleza. Próxima questão. Deixa eu ver qual que é. Questão 15. Dá uma olhada aí. 15. Questões da UEL são sempre mais complicadas, são questões mais conteudistas, né? Então eu gosto de colocá-las nas revisões para a gente poder lembrar coisas. Então diz o seguinte: o bisfenol A é uma substância empregada na síntese de policarbonato e resinas epóxi, com aplicações que vão desde computadores e eletrodomésticos até revestimentos de latas e alimentos de bebida. Estudos apontam que a substância, por possuir similaridade a um hormônio feminino,
da tireoide atua como interferente endócrino. No Brasil, desde 2012, é proibida a venda de mamadeiras ou de outros utensílios que contêm o bisfenol. O 2,2-difenilpropano, de estrutura similar ao bisfenol, é um hidrocarboneto com grau de toxicidade ainda maior. As fórmulas estruturais são representadas a seguir. Bom, o que eu tenho que bater o olho aqui e já me ligar? A diferença deles é a hidroxila. Percebem? Então, o bisfenol, ele deve ser mais hidrossolúvel e o 2,2-difenilpropano deve ser mais lipossolúvel, tá? Outra coisa que deve ter de diferente é ponto de ebulição, né? Esse composto interage por ponte de hidrogênio. Então, ele deve ter um ponto de ebulição maior, ele deve ser menos volátil. Então, qualquer pergunta que ele faça nesse sentido, você já está preparado. Vocês já estão meio ligados no Paranauê, tá? Bom, vamos lá. Ele quer as verdadeiras? É isso, né? Ele quer as verdadeiras. Então, vamos. A solubilidade do bisfenol A em solução alcalina, ou seja, quando tem base, é maior do que em água pura. Olha que pergunta sacana. Olha que pergunta sacana. Eu sei que ele dissolve em água, um pouquinho. Mas ele está falando que se a água tiver em meio básico, ele é mais solúvel. Isso é verdadeiro. Por quê, gente? Porque quando você coloca um fenol em meio básico, ele não tem caráter ácido. Então ele ioniza. Então imagina, por exemplo, esse grupo se transformando nisso, ó. Ó. Então você tinha um grupo fenol, né? Se você coloca esse fenol na presença de OH, ele ioniza. O OH arranca o hidrogênio do fenol porque o hidrogênio é ácido. E aí você transforma ele num íon. E o íon é mais solúvel em água. Então, quando a água está alcalinizada, é mais fácil do composto dissolver do que quando ela está neutra. Tá? Beleza? Então, a primeira é verdadeira, super difícil. 2. Ligações de hidrogênio e interações pi-pi são forças intermoleculares que atuam entre as moléculas de bisfenol A. O que ele quer dizer com... Bom, ligações de hidrogênio, a gente entende o que são. São ligações com as hidroxilas. Tá? Interações pi-pi são interações que ocorrem no anel aromático. No anel aromático, tudo bem? São interações que acontecem no anel aromático. Então, ok. 3. A solubilidade do 2,2-difenilpropano em água é maior do que em hexano. Opa! O 2,2-difenilpropano, ele não é muito solúvel em água. Não é, porque ele é apolar. Mas ele deve ser bem solúvel em hexano, porque o hexano é um hidrocarboneto. Então, a interação deve ser mais forte com o hexano do que com a água. Tá? Então, peraí, deixa eu só colocar aqui que eu esqueci. Peraí. A 3 é falsa. E a 2 é verdadeira. E a 4, o ponto de ebulição do 2,2-difenilpropano é maior do que o do bisfenol. Falso. Falso. Por quê? Porque nesse composto não tem OH. Se não tem OH, não tem interação de hidrogênio. Se não tem interação de hidrogênio, ele é menos solúvel. Tudo bem? Beleza. Então, ficamos com a 1 e com a 2. Alternativa A. Alternativa A. Beleza? Próxima questão. PPL 2017. Enem.
Em algumas regiões brasileiras, é comum se encontrar um animal com odor característico, o zormilho. Nossa senhora, nunca ouvi falar. Esse odor serve para a proteção desse animal, afastando seus predadores. Tipo, deve ser um gambá, né? Tipo, acho que deve ser um gambá. Um dos fenômenos responsáveis por esse odor é uma substância que apresenta isomeria trans e um grupo tiol ligado à sua cadeia. Olha a sacanagem do Enem. Grupo tiol. É uma outra questão que, se você nunca ouviu falar, você não tem nem noção do que é. O que é um grupo tiol? Vamos lembrar da origem da palavra. O termo ol a gente usa para álcool. Né? Álcool, grupo OH. O termo tio, na química, tem a ver com a presença de enxofre. Então, o tiol é uma espécie de um álcool, só que no lugar do OH, do oxigênio, você tem um enxofre. Também é um vocabulário complexo, não é uma coisa que tipo, a gente tem a aula disso, né? Então, ó, grupo tiol. Quem que pode ser? Pode ser esse, grupo tiol, grupo tiol, grupo tiol. Então, a gente já exclui a D de doido. E aí? Agora eu tenho que procurar o trans. O trans, gente, é esse aqui, ó. Ó, os hidrogênios. Um hidrogênio para baixo, outro hidrogênio para cima. E aqui você tem o grupo tiol, ó, grudado num carbono, e aqui tem um grupo metil, né? Aqui, gente, eu tenho o isômero cis, ó. Esse aqui é o cis. E esse composto não tem isomeria cis-trans. Por que ele não tem isomeria cis-trans, o item A? Porque para o composto ter isomeria cis-trans, cada carbono da dupla precisa ter ligantes diferentes ligados a ele. Você não pode ter hidrogênio e hidrogênio, senão você não tem como desenhar o cis e o trans. Não sei se vocês vão lembrar disso, tá? Então a resposta é B de bola. Uma questãozinha meio difícil por causa da palavra tiol, que ela pode complicar a vida do aluno, tá? Apesar de que agora eu estou olhando na questão, gente, mesmo que o aluno não saiba o que é tiol, se você identificar nas alternativas, só tem um isômero trans, né? Porque, ó, esse aqui é cis, ó. O de baixo. Esse aqui é cis. Tá vendo, ó? Esse aqui não tem isomeria. Tá? E esse aqui também não tem isomeria, ó. Então, mesmo se você não soubesse o que era um tiol, né? E isso é uma coisa meio foda nas questões de múltipla escolha, por quê? O cara te põe isso para assustar, né? Você percebeu que aqui ele pôs para assustar. Porque aí o aluno fica perturbado com a história do tiol, né? Então, também tem isso. Às vezes a gente tem que ter um pouco de controle emocional. Tá lendo a questão, apareceu uma palavra muito diferente. Calma, vai lendo, vai lendo. Termina de ler a questão. Muitas vezes a coisa se resolve lá no final, tá? Beleza? Tá aí a questão 20, então, alternativa B de bola. Mais uma, vamos lá, que dá pra gente fazer mais uma ainda, acho. Dá pra fazer mais umas duas, sei lá. Vou colocar aqui. Deixa eu colocar essa daqui, ó. Aqui. Enem 2018. Tensoativos são compostos orgânicos que possuem comportamento anfifílico. Olha lá. Olha lá. Eles têm esse nome, né, tensoativos, porque eles diminuem a tensão superficial da água. Eles diminuem a interação molecular da água, né, deixa ela mais frágil. Isto é, possuem duas regiões, uma hidrofóbica e outra hidrofílica. O principal tensoativo aniônico sintético, então, ó, olha o que você já pensa na tua cabeça quando você lê essa expressão. Tensoativo aniônico sintético. Não pode ser sabão. Tá? Tensoativo. Só por aqui você já vai excluir uma alternativa. Duas, na verdade, mas vamos lá. O principal tensoativo aniônico sintético surgiu na década de 40 e teve grande aceitação no mercado de detergentes em razão do melhor desempenho comparado ao sabão. No entanto, o uso desse produto provocou graves problemas ambientais, dentre eles
a resistência à degradação biológica por causa dos diversos carbonos terciários. Outra expressão-chave. Ou seja, cadeia ramificada, né? Se o cara tem carbono terciário é porque a cadeia é ramificada. Tá? Carbonos terciários, perdi aqui, peraí. Na cadeia que compõe a porção hidrofóbica do tensoativo aniônico. As ramificações na cadeia dificultam sua degradação, levando à persistência no meio ambiente por longos períodos. Isso levou à sua substituição, na maioria dos países, por tensoativos biodegradáveis, ou seja, aqueles de cadeia linear. Qual a fórmula do tensoativo persistente no ambiente mencionado no texto? Tá aí. Bom, gente, vamos lá. Eu tenho aqui algumas coisas que eu já posso excluir. Por exemplo, a E eu vou excluir porque ela é catiônica. Olha aqui a carga positiva. Tá vendo? A D eu vou excluir porque, primeiro, ela é catiônica. Olha quem está aqui na pontinha. Tá? Aí você pode dizer para mim assim, mas Dan, e o cloro? O cloro é um contraíon. Quando você jogar esse cara na água, ele vai dissociar. A parte que vai atuar como detergente é a parte catiônica, a parte grande. Tá? E outra coisa, ele tem cadeia linear. Eu quero ramificada. Esse aqui, coitado, nem carga tem, ó. Ele é um detergente, um tensoativo que não tem carga. E aí sobraram dois aniônicos, ó. Aqui o aniônico, ó, por causa do sulfonato. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Tá muito pequenininho, ó. Aniônico. E aqui também aniônico, ó. Só que esse tem cadeia ramificada, ó. Ó o benzeno que eu tinha falado para vocês aqui, ó, gente. Que eu falei que nos detergentes você tem compostos muito mais tóxicos, né? Embora esse seja biodegradável, tá? Então eu vou ficar com a alternativa B de bola. Eu vou ficar com a alternativa B de bola. Tá aí. Tudo bem? Tranquilo? Vamos fazer mais uma? Queria fazer mais uma aqui que tá estourando, mas acho que eu queria fazer mais uma aqui com vocês. Deixa eu ver ela aqui. Qual que eu quero fazer? Aqui, ó. Essa questão. 2018. Uma questão difícil. Uma questão difícil. Olha o que ele fala. Pesquisas demonstram que nanodispositivos baseados em movimentos de dimensões atômicas induzidos por luz poderão ter aplicações em tecnologias futuras, substituindo micromotores, sem a necessidade de componentes mecânicos. É uma molécula que se movimenta. Exemplo de movimento molecular induzido pela luz pode ser observado pela flexão de uma lâmina delgada de silício ligada a um polímero de azobenzeno e a um material suporte em dois comprimentos de onda. Uma questão super difícil de entender o enunciado, conforme ilustrado na figura. Com a aplicação da luz, ocorrem reações reversíveis na cadeia que promovem o movimento da molécula. Então, uma molécula que se mexe. Vamos dar um zoom aqui. Espera aí. Tá aqui. Ó. Primeiro, ele coloca uma legenda. Então, ó, átomo pequenininho, hidrogênio. Átomo cinzinha, claro, carbono. E átomo cinzinha escuro, nitrogênio. Tá. Aqui está a molécula. Beleza? Ele destacou esta parte da molécula. Ok? São dois nitrogênios ligados, tá vendo? Ó? Dois nitrogênios ligados. Beleza? Aqui ele absorve luz no comprimento de onda de 365 nanômetros e os nitrogênios mudam a posição, ó. Percebe? E aí a molécula muda de forma. Aqui, o negócio mexe aqui, ó. Você tem o negócio aberto, a hora que a molécula muda a conformação, o negócio fecha, ploc. Então o negócio se mexe por causa da molécula. Aí, se essa molécula absorver 420, ela volta à conformação original, tá? Ele quer saber por que isso acontece, ó.
O fenômeno de movimento molecular, promovido pela incidência de luz, é decorrente do quê? Movimento vibracional dos átomos que leva ao encurtamento ou à relaxação das ligações. Olha, me parece que não é bem isso, não. O que a gente percebe é que a molécula está mudando de geometria. Ó, você percebe que a molécula tem uma geometria aqui, ó, e aqui ela tem uma outra geometria. Então não tem nada a ver com vibração de ligação. Tá? Olha para a alternativa B de bola. Isomerização das ligações NN, que seria uma ligação aqui, ó, NN, sendo a forma cis do polímero mais compacta que a trans. E agora, olha só. É exatamente. Na verdade, o material é trans, ó. Só que vocês estão percebendo como a questão é filha da mãe? É uma isomeria cis-trans no nitrogênio. Não é uma isomeria cis-trans no carbono. Então, o aluno que decora tá na roça. Tá na roça. Né? Por que o pessoal vai muito mal de natureza? Porque a prova de natureza ela tem sempre novidade. Né? Ah, eu aprendi que isomeria cis-trans é no carbono. Aí você olha lá e já pula essa alternativa. Você fala, meu, já era. O que está acontecendo aqui, ó? Quando a molécula, eu não sei se vocês conseguem ver, ó, aqui os dois anéis, eles estão em trans, ó. Eles estão em trans. E aqui eles estão em cis. A forma cis, ela é menor do que a trans. Olha o desenho. Aqui está a trans, tanto é que quando a molécula está na forma trans, o negócio está esticado aqui para cima, ó. Quando a molécula pula para cis, o negócio deita, porque a molécula encurta, ó. Ela diminui o tamanho. Tá? Então, essa é a resposta. Isomerização das ligações NN, sendo que a forma cis é do polímero é mais compacta do que a trans. Vamos lá, vou desenhar aqui, ó. Vamos lá. Ó. É que eu vou desenhar de outro jeito aqui, peraí. Vou desenhar ela em pé, ó. Imagina um nitrogênio aqui, com outro nitrogênio aqui. Eu vou desenhar primeiro essa daqui, ó. Essa aqui, ó. Tá? Então, aqui você tem o nitrogênio e o nitrogênio. Peraí, eu vou desenhar do jeito que ele está lá, porque aí fica mais fácil de se visualizar. Peraí. Olha só. Você tem um nitrogênio aqui e um nitrogênio aqui, ok? Aí aqui você tem um anel. E aqui você tem um anel. Tá? Tenta imaginar aqui um plano cortando a dupla. Ó, é um plano cortando a dupla. Você tem um anel para o lado, né? Talvez vocês possam perguntar assim, mas Danilo, cadê a quarta ligação aqui, ó? Gente, isso aqui não é carbono, hein? Isso aqui não é carbono. Isso aqui é nitrogênio, não pode ter uma quarta ligação aqui. O anel está na posição trans aqui, ó. Você tem uma parte do plano para cima e uma parte do plano para baixo, tá? Então, trans, por quê? Eles estão na posição transversal. A molécula cis, ela é assim, ó. Aqui tem um anel. E aqui um outro anel. Tenta imaginar aqui, ó, a dupla sendo cortada pelo plano. Não sei se vocês lembram que na aula de isomeria eu sempre falo assim, ó, para você visualizar o cis e trans, passa um corte na dupla. Passa um corte na dupla. A hora que você passar um corte na dupla, na hora você vai perceber quem é cis e quem é trans, né? Aqui a gente percebe que os dois anéis aromáticos, eles estão para o mesmo lado do corte. O corte, ele é uma linha de referência para você identificar se eles estão transversais ou não, né? E aqui você vê um anel para baixo e o outro para cima. Tudo bem? Não sei se ficou mais claro agora. Porque quando sai daquela coisa que a gente está acostumado, né, a gente acha estranho. Tá bom? Beleza? Então essa daqui é a resposta, a alternativa B de beijo. Tá bom, gente? Tudo bem? Beleza. Vamos fazer a última, vai? Tem mais uma que eu separei aqui, só para a gente não deixar uma questãozinha sem fazer. Só para não deixar sem fazer. É a questão número 1, ó, do ano passado. Do ano passado. Questão 1.
Uma falha no processo de perfuração realizado por uma empresa petrolífera ocasionou derramamento de petróleo na bacia hidrográfica de Campos, no Rio de Janeiro, isso em 2011. Os impactos desse derramamento ocorrem porque os componentes do petróleo reagem com água do mar e sofrem degradação. Antes fosse. Se eles sofressem degradação, não teria problema. Outro problema, viu, gente? Petróleo, os hidrocarbonetos, eles não são substâncias muito reativas. Justamente por isso ficam tanto no ambiente, tá? Acidificam o meio, pode parar. Hidrocarboneto não tem caráter ácido. Hidrocarboneto tem caráter neutro. Dissolvem-se na água, pode parar. Pode parar. É hidrofóbico. E tem caráter hidrofóbico, e baixa densidade, por isso que fica aquelas manchas em cima da água, né? Vai ficando em cima da água, impedindo trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera. Não só ele impede troca gasosa, porque forma uma película de óleo na água, né? Como também diminui a incidência de luz. Então, no limite, se o acidente for muito impactante, você vai ter diminuição de luz e isso pode causar algum problema, principalmente para os organismos que fazem fotossíntese, tá? E a E pode ser excluída também porque fala que tem cadeia pequena e elevada volatilidade. Não, se tivesse cadeia pequena, seria gasoso. Né? Claro que tem componente gasoso, mas não é só. Né? Então, alternativa D, de doido. Uma questãozinha que mexe um pouco com a biologia também. Tá bom, gente? A gente passou um pouquinho do horário aí, mas só para a gente terminar então as questões mesmo. Tá? Perguntas? Alguma dúvida? Acho que deu para a gente falar bastante coisa, né?